vida dessa gorda? Tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Hoje aqui é quinta-feira. Está um calor, pessoal, um calor. Estou aqui no fresquinho. Não reparem o barulho do ar-condicionado e do ventilador, pessoal. Tá muito quente hoje. Tá quente de ser difícil até para respirar. Eu geralmente não ligo o ar-condicionado essa hora, mas hoje não tá dando não, pessoal. Tá dando não. E o que teremos hoje aqui, pessoal? O que teremos hoje aqui? Tararã, o Desengordando com a Gorda! Olha o gabirolo! Eu sei que vocês estavam ansiosos, já tem bastante tempo, né, pessoal, que eu não gravo Desengordando. Eu acho que eu gravei em dezembro, no início de dezembro, não lembro agora. E foi até um vídeo que eu tava muito frustrada, porque eu não tinha conseguido chegar na minha meta. Enfim, pedi desculpas a vocês, pedi desculpas a mim. Obrigada, meus amores, pelo carinho enorme que eu recebi. E hoje eu venho aqui nesse Desengordando com a Gorda falar um pouquinho pra vocês como é que tá minha reeducação alimentar, falar como é que eu tô, vou mostrar meu peso pra vocês. Pessoal, então, o que acontece? Eu comecei esse processo em maio de 2025, amparada, cuidada pela minha Nutri, Audrey Sobrinho. Pessoal, se vocês quiserem o contato da minha Nutri, fica sempre aqui embaixo no meu box de informações. É só vocês procurarem que vai estar lá. Link da minha Nutri, alguma coisa assim, e vocês vão lá e clicam que vocês já vão aparecer lá no Insta dela. Eu já agradeci muito e eu vou continuar agradecendo porque eu adoro agradecer, né? Agradecer é maravilhoso. Ter gratidão é... Depois eu quero fazer até um vídeo falando sobre essa coisa da gratidão para vocês, que foi uma palavra que eu ouvi e eu achei tão sensacional, tocou tanto no meu coração e eu quero passar para vocês, mas não nesse vídeo. Então eu quero mandar um beijo bem grande para minha Nutri, que eu amo demais, que tá comigo, que me acompanha, que faz de tudo para que eu tenha mais qualidade de vida, que eu lute por mim e ela luta junto comigo. Então, assim, é por isso, sabe, pessoal, que às vezes eu tenho tanto medo de decepcionar, mas eu estou aprendendo que cada um de nós, pessoal, tem um tempo, tem um ritmo, muitas coisas acontecem, então a gente tem que se cobrar menos. Pessoas como eu, se você é como eu, que se cobra muito, pisa no freio, pisa um pouquinho no freio, né? A gente às vezes é tão complacente com as pessoas, às vezes a gente é tão humano com as pessoas e com a gente mesmo a gente não é. E a gente precisa fazer esse carinho na gente, né? Vez ou outras a gente precisa. Então eu hoje começo aqui o meu Desengordando com vocês para falar para vocês que desde a segunda semana de dezembro eu parei com a minha reeducação alimentar. Ah, Catarina, mas por favor, volta. Calma, pessoal, calma. Eu parei, estou até o dia de hoje, quinta-feira, acho que hoje é 12, né? Eu não voltei para minha reeducação alimentar. O que é a minha reeducação alimentar? É o cardápio que a minha Nutri faz para mim, meu suco verde, meus chás, as coisas que eu já falei aqui com vocês sobre. E vocês sabem que a minha meta era chegar nos 170 quilos, né? Eu comecei esse processo aí com mais de 200 quilos, mas eu coloquei 200 quilos como ponto de base. A minha Nutri sempre falou pra mim: Catarina, você não tava só com 200,
Você tava com mais de 200, mas eu precisava de um número, então eu coloquei 200. Então, de 200, né, até o peso que eu estou hoje, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, suspense, já se foram aí quase 30 quilos. É bastante coisa, pessoal, e é bastante tempo também. E muito provavelmente, se eu não tivesse parado o meu processo, certamente eu já teria chegado no meu primeiro objetivo, que é os 170 quilos. E se, né? Mas não foi, não é assim. Eu não tô aqui pra mentir pra vocês, eu não tô aqui pra inventar, eu não tô aqui pra dar desculpas, eu tô aqui pra falar aquilo que realmente está acontecendo e aconteceu e o que vamos fazer daqui pra frente. Pessoal, logo lá no início de dezembro, quem me acompanha aqui sabe, vai ver que quando a minha mãe fez aniversário, eu tive a minha primeira crise de pânico séria, né? Aquela crise que deixa a gente mal. E dali pra cá, eu tenho tido crises, né? Eu tenho tido sintomas, eu tenho tido crises, mas assim, a gente vai levando, porque a gente que tem esse problema de ansiedade, a gente meio que se acostuma com aquilo. A gente fica sempre no será que é? Será que não é? Será que eu tô tendo um ataque cardíaco? Será que não? Ah, mas eu tenho que ver, porque eu peso tantos quilos. Ah, mas eu tô com a dor aqui no pescoço. E será que eu tô com a veia aqui? É assim, é uma paranoia, é uma loucura. E é uma ansiedade, né, pessoal? E assim, como eu, existem muitas pessoas que têm assim, piores. A gente aqui não tá para classificador de ninguém, né? São problemas que a gente tem, emocionais, e a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar, a gente precisa ir atrás pra gente ter uma melhor qualidade de vida. É como eu já disse pra vocês, no meu caso, às vezes acontece de tipo eu ficar muito tempo sem ter uma crise de pânico, mas muito. Tipo assim, já aconteceu de eu ficar mais de um ano, não sei se mais de 2, mas mais de um ano, e tipo assim, falar, ai meu Deus, fiquei curada, graças a Deus eu não tenho mais isso. E aí começa a vir, aí vem, e eu venho passando por esse processo desde dezembro. No último vídeo que eu fiz Desengordando, eu passei por várias, né, por várias coisas ano passado, e eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou uma pessoa muito sentimental, eu sou uma pessoa que remói um pouco as coisas, e eu tô pedindo ao Papai do Céu, e se você ora pela gordinha, intensifica esse pedido aí pra tirar essas coisas de dentro de mim, só lembrar de coisas boas, mas enfim. E aí juntou, eu já tinha dito pra minha nutri que eu não ia fazer reeducação alimentar no Ano Novo, no Natal, sobretudo no Natal, que é uma época que eu adoro cozinhar, enfim. E aí fiquei de voltar naquele planejamento que eu fiz que eu fiz com vocês, lembra que eu disse da roda da vida e tal? Eu fiquei de voltar na segunda semana de janeiro. Não voltei, pessoal. Ah, mas Catarina, por que você não voltou? Pessoal, eu não voltei por uma série de motivos. Eu não voltei porque eu não estava, vamos botar assim, bem emocionalmente. Eu relatei pra vocês aqui que eu ando em crises, né? Umas são mais fortes, outras vêm e volta, mas eu não estava bem emocionalmente. Pessoal, uma coisa, eu não tenho vaidade de arrume-se comigo, eu não tenho vaidade de maquiagem, mas uma coisa que eu tenho vaidade são com as minhas unhas e com a minha sobrancelha. Está o que, Jesus? Uma poquecelha isso aqui. E eu não gosto também de ficar com meus cabelos muito brancos, não. O cabelo, eu até fiquei assim por causa da piscina, para não desbotar no cloro. E eu, pessoal, quando tô com as minhas crises de pânico, eu me recolho. Eu não sei se isso é certo, eu não sei se isso é errado, mas é a forma como eu me sinto mais confortável. Até mesmo com a minha mãe, que a gente mora junto, a minha mãe já sabe quando eu não tô bem, porque eu não fico querendo conversa. Eu fico querendo ficar aqui no meu quartinho, quietinha, falando com o Papai do Céu, vendo meu filme, lendo meu livro. Eu fico muito desanimada, pessoal. Eu fico sem vontade de nada. Assim, eu tomo banho porque tem que tomar banho. E não, isso não é depressão.
E isso comigo é uma ansiedade, porque a depressão é quando você fica sem vontade de fazer nada, mas no meu caso, a minha cabeça tem a vontade, mas o corpo não vai. Então, assim, enfim, pessoal, eu fico bem, mas bem recolhidinha, bem quietinha, bem na minha. Eu não fico com vontade de ficar conversando, eu não fico com vontade de nada. Eu faço as coisas que eu tenho que fazer, eu tomo banho, eu gravo vídeo, né, porque é o meu trabalho, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, porém, não faço com aquela vontade, com aquela vida, né? E ao mesmo tempo eu me culpo por isso. Poxa, por que eu tô assim? Eu não tenho motivo pra estar assim. Eu tô bem, minha saúde tá boa, minha mãe tá bem, as pessoas que eu amo estão bem, né? E aí eu fico assim, meu Deus, por quê? Por que comigo? Por que eu tenho isso? E assim, pessoal, a crise de ansiedade, ela vem no... Você tá aqui, você piscou, ela tá aqui. Você pode estar feliz, você pode estar triste, e as pessoas que não sabem, que não entendem, levam isso muito por uma situação de tá com algum problema, aconteceu alguma coisa, e nem sempre é assim, pessoal. Muitas vezes é porque eu tô muito feliz. Acredite em vocês. Quem faz terapia aí vai entender o que eu tô falando. Eu tenho a síndrome da impostora. Quando eu tô muito feliz, quando eu tô muito animada, quando eu tô muito satisfeita com alguma coisa, é como se o meu subconsciente falasse pra mim, abaixa tua bola que você não merece isso tudo, não. E aí eu começo a ter as minhas crises de ansiedade, enfim, pessoal. O papo aqui hoje não é de ansiedade, o papo aqui é de desengordando, mas a minha obesidade, ela está altamente ligada às minhas emoções, a traumas, enfim, a várias coisas que eu já passei na minha vida e que eu ainda não consegui trabalhar na terapia dentro de mim, porque sim, eu sou a pessoa que quando eu começo a terapia e começa a tocar lá na minha ferida, eu vou embora. Eu sei que eu não posso fazer isso, não deveria nem estar falando isso aqui, não façam isso. Eu tô falando da minha experiência e eu vou voltar pra terapia. Eu tô medicada, vocês sabem que eu fui no meu médico, eu tô com um encaminhamento pro psiquiatra aí pra março, vamos ver se vai mexer na medicação. E nessa época, nesse tempo, pessoal, é como se a gente se visse encurralado, sem saída. As coisas não começam a não fazer sentido e acende um alerta na minha cabeça de tipo, tô precisando de ajuda. Antigamente, eu não falava pra ninguém, pessoal, pra ninguém. Eu ficava com isso dentro de mim. Hoje em dia eu consigo falar. Eu não saio por aí botando no outdoor, mas eu consigo falar pra algumas pessoas. Então, eu comecei realmente do final do ano pra cá a ter essas crises de ansiedade. Até uma inscrita falou pra mim assim: poxa, Catarina, será que não foi porque você voltou a falar com a família do seu pai, que tinha muito tempo? Pessoal, pode ser tudo isso junto e misturado. Eu tive várias emoções, boas e ruins, agora em 2025, que passou, que foi um ano maravilhoso para mim. O saldo do final do ano foi muito positivo e eu acho que baixou aqui em mim o espírito da impostora. Tá amarrado, em nome de Jesus, tá repreendido. Tô brincando, pessoal. E aí eu meio que dei uma desabada no final do ano, assim, eu passo uma imagem para as pessoas de muito forte, de ai meu Deus, como ela é forte. Mas não é bem assim não, isso aqui é uma armadura, tá, pessoal? E quando eu tiro a armadura, e aí juntou, né, essa ansiedade que estava exacerbada, juntou tudo isso, e aí eu meio que, tipo, eu não tava com cabeça, e tá tudo bem, pessoal. Eu entendi que tá tudo bem. Esse negócio de ficar me culpando, pedindo desculpas porque eu não consegui. Pessoal, eu sou humana, né? Essa cobrança que eu tenho, que ninguém tem, né? Ninguém chega aqui e fala: você não vai mais fazer desengordando, você não vai falar mais disso, mas eu me sinto na necessidade de vir aqui falar.
Então, o problema é comigo mesma. Então eu vim aqui para dizer para vocês que eu falei com a minha Nutri essa semana, e a minha Nutri, ela é uma pessoa tão iluminada, ela é uma mulher tão sábia, tão maravilhosa. Eu escrevi um texto gigante para ela, meio que tava fugindo dela. E ela não larga da minha mão. E é isso que eu acho, assim, mais incrível nela. Porque qualquer outra pessoa no lugar dela poderia dizer assim, pô, eu atendo ela de graça, eu faço tudo pra ela, tudo que ela me pede. Poxa, eu tô ligando, ela não responde, ela... deixa ela pra lá. Não. Quando eu sumo, aí é que ela me procura. Aí... Sabe aquele ditado, me ame quando eu menos merecer? É mais ou menos assim que acontece com ela. Catarina, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Manda notícias. Como é que você tá? E aí? E aí, essa semana eu mandei um texto gigante pra ela, dizendo que eu não tinha conseguido voltar e que eu não quero decepcionar, mas eu tava com vergonha, que parará. Falei o que eu tinha que falar com ela. E como sempre, pessoal, a resposta dela é sempre acolhedora. Não existe com a Audrey um dedo apontado para você. Existem 2 braços abertos para te acolher. E é por isso que ela é tão maravilhosa. E ela, né, mandou áudio para mim, falou para mim que estava tudo bem, que é assim mesmo. É um processo muito longo, pessoal, muito longo. Você imagina uma pessoa com 200 quilos... Né? Eu não tomo nenhuma medicação, infelizmente, pessoal, porque eu queria muito. O meu sonho dourado da minha vida é tomar o Monjaro, mas eu não tenho condições, pessoal, eu não tenho. Infelizmente eu não tenho. Eu já pesquisei, eu já fiz tudo que eu podia fazer, como eu disse pra vocês. O problema não é comprar a injeção de Monjaro, que isso a gente compra, parcela no cartão, dá o jeito. O problema é que é todo mês. Eu não tenho como todo mês tirar mil reais do orçamento aqui da minha mãe, aqui de casa. Não tenho. Então vocês precisam me ajudar nos meus 2 canais para eu poder comprar essa medicação, pessoal. Vocês me ajudam muito quando vocês veem os meus vídeos, quando vocês curtem, quando vocês compartilham, quando vocês, enfim, comentam. Vocês estão me ajudando demais, pessoal, demais. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês, eu preciso crescer aqui, eu preciso para poder me auxiliar também. Eu queria muito. Se alguém aí quiser fazer uma parceria para pagar um Monjaro para mim, mas tem que ser um Monjaro oficial, tá, pessoal? Prescrito pelo médico, tudo direitinho, tô aqui. É o meu sonho, tô fazendo propósito por conta disso. Mas enfim, tudo é na hora e no tempo que o Papai do Céu quiser, né? O remédio, assim como uma cirurgia bariátrica, ele é um empurrão para você. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte também. Eu conheço pessoas que estão tomando o Monjaro, pessoal, é assim, fabuloso. Fabuloso, eu fico com os meus olhinhos assim brilhantes e fico muito feliz por pessoas que eu conheço estarem podendo usar e eu poder ver esse progresso e poder me alegrar junto com essas pessoas. Gente, maravilhoso. Só quem vive a obesidade sabe. Eu não tô falando de pessoas que precisam perder 10 quilos, 5 quilos, 4 quilos, ou às vezes nem precisam e vão lá e têm condições, vão lá e tomam essa injeção. Eu não aprovo isso. Eu acho que a injeção ela é feita sim quando ela é uma recomendação médica. E aí sim, eu não sou contra nenhum remédio, pessoal. Eu não falo o nome de remédio aqui. Só que eu acho que é muito perigoso. Vocês veem essas canetas falsificadas aí dando pancreatite nas pessoas, dando tantas doenças. Não é assim. Você tem que ter uma dose estimada para o teu tamanho, para o teu peso, para o teu IMC. Tem que ser prescrito, você tem que fazer um acompanhamento, porque tem sim efeitos colaterais. Então, pessoal, tomar um remédio descabidamente desse jeito assim, pra mim, é uma falta de responsabilidade. Então, eu quero muito tomar sim, mas tudo direitinho, como manda aí o figurino. Eu não quero sair tomando medicação porque
fulano tá tomando e tá bom, não. Inclusive, as pessoas que eu conheço que estão fazendo uso dessa medicação estão fazendo com o médico, tudo direitinho. Não tem nada lá do Paraguai, não, tá, pessoal? E aí, eu queria muito tomar. Mas querer nem sempre é poder. Então eu tô... Pessoal, pensa comigo que eu já tô quase 30 quilos mais magra, sem tomar um remédio e sem fazer nenhum exercício... Educação física. Sem fazer nenhum exercício físico. Eu comecei a fazer ginastiquíssima. Eu tava muito feliz fazendo, só que eu tava me dando muitas dores, pessoal. Eu tava tendo que tomar analgésico todo santo dia. Então, assim, eu realmente precisei parar. E eu tenho que começar a me movimentar, pelo menos dar uma caminhadinha, porque eu tô mega, super, hiper power sedentário. E cada vez a gente fica mais, porque cada vez a gente se movimenta menos, cada vez a gente anda menos, aí a perna vai ficando dura e daqui a pouco a gente não consegue, né? Então eu quero mudar isso na minha vida, mas assim, eu já disse aqui pra vocês que a cabeça e o corpo, eles precisam andar juntos, né? Uma engrenagem, é mente, corpo, sã. Então combinei com a minha Nutri, que agora eu vou esperar passar o carnaval e tudo, e a gente vai voltar mais tranquilinho. A gente não vai voltar fazendo detox, a gente vai voltar numa dieta mais branda, mais tranquila, e conforme for a gente vai intensificando. Eu não vou parar o meu processo, eu não quero, isso não é uma possibilidade, isso foi um altos e baixos, e eu tô aqui, pessoal, para falar para vocês que eu estava num baixo, graças ao Senhor Deus. Eu não gosto nem de falar muito, eu tô bem melhor da ansiedade, bem melhor, pessoal, e eu acho que eu devo muito isso também ao Papai do Céu. Me peguei com o Papai do Céu. Falei, essa ansiedade? O quê? Vou me pegar com meu pai. Me peguei com meu pai e tô pegada, tô eu e ele assim juntinho, e tem me feito muito bem, pessoal. Voltei pra minha comunidade, voltei pra igreja. Não que eu tivesse deixado de ir, mas eu tava empurrando, né? E agora eu voltei com força total, porque assim, a gente, quando não vai por amor, a gente vai pela dor. E eu tô sendo muito acolhida, muito abraçada, por toda... Quando eu falo a comunidade, pessoal, são os meus irmãos em Cristo, são as pessoas que estão lá dentro da minha igreja, que estão me apoiando, que estão comigo. Enfim, eu tenho que fazer a minha parte também. Então, falei, tá ruim, então vai ficar ruim com o Papai do Céu junto. O Papai do Céu vai ficar comigo, e ele tem que ficar... Pessoal, eu falar pra vocês que eu sinto a presença do Senhor em mim, sabe, me confortando, me abraçando, eu fico até emocionada só de falar. E eu sei, sabe, pessoal, que tudo na vida da gente tem um propósito. E se tudo isso que eu tô vivendo, eu sei que vai ter um propósito lá na frente pra mim, porque nós não entendemos os planos do Senhor, mas o Senhor sabe aquilo que Ele faz. Eu sou uma filha amada, abençoada do Senhor, e você aí também é. Então a gente tem que se pegar a Ele, a gente tem que ir com Ele até o final, sabendo que Ele vai sempre fazer o que for melhor pra gente, e que tudo tem um propósito. Se eu tô vivendo isso é porque tem um propósito. Nas minhas orações diárias, eu voltei, pessoal, pro meu devocional também. Nas minhas orações diárias, eu nunca deixei de fazer meu devocional, tá, pessoal? Mas aí tinha dia que eu fazia, tinha dia que eu não fazia, e eu quis me comprometer com a minha espiritualidade mais esse ano, sabe? Foi um propósito que eu fiz lá naqueles propósitos que eu mostrei pra vocês. Então, de levar mais a sério, né, a minha igreja, a minha comunidade. E pessoal, como é que pode, né? É só bênção, é bênção em cima de bênção, é boa notícia em cima de boa notícia. E clamando ao Senhor, falando ao Senhor, eu digo ao Senhor, né, que Ele sabe os desejos do meu coração. Mães
que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele às vezes não é a nossa. E que ele nos dê forças, coragem, resistência, resiliência, para a gente poder passar pelo que a gente precisa passar, porque a gente, pessoal, pode estar passando o pior problema, mas se a gente estiver com Jesus, se a gente estiver com o Senhor, eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, as coisas acontecem muito melhores pra gente, a gente fica mais firme, mais forte, sabe? É uma força que nasce dentro da gente. Então, combinei com a minha Nutri que depois do carnaval... E aí, Catarina, e nesse tempo todo que você tá sem fazer a reeducação alimentar, quanto você engordou? Pessoal, eu não engordei. Hoje eu me pesei para poder mostrar aqui para vocês. Mandei para minha Nutri. Vou botar aí, ó. Olha como o Papai do Céu é bom pra mim, pessoal. Ah, Catarina, mas você não tá comendo de tudo? Pessoal, eu tô comendo de tudo. A única coisa que eu não tô comendo, quer dizer, bebendo é refrigerante. Refrigerante eu não. Eu fiz um trato e o refrigerante eu não voltei. Mas eu tô comendo de tudo, eu tô comendo normal. Só que eu não tô metendo o pé na jaca. Né? Tem um dia ou outro que a gente mete, não vou mentir pra vocês, mas assim, todo dia não. Então, como eu acordo tarde, eu ainda fico um pouco em jejum, aí depois eu tomo meu café normal que eu tenho tomado. Hoje eu tomei mate, comi pão com queijo Minas, mas geralmente eu tomo café, eu como pão com ovo, alguma coisa assim, o meu café da manhã. E depois eu tomo aquele café me sustenta. Geralmente eu como estou comendo 2 pães, tá, pessoal? Não vou mentir aqui, não. Com queijo Minas ou com ovo, e tomo uma caneca de café ou uma caneca de mate. E aí, pessoal, eu passo o dia bem. Quando é lá pras 5h30, 6 horas, 6h30, aí começa, né, a me dar fome. Aí eu vou e como o almoço. O almoço normal. Ontem eu comi arroz, franguinho e vagem. Arroz, feijão e vagem. Não quis arroz, feijão não. Arroz, frango e vagem. Não quis feijão, tava muito calor. E aí, pessoal, eu tenho comido. Aí se de noite eu sinto fome, eu belisco alguma coisa. Agora, tem dia que eu vou comer uma pizza. Aí ontem... a minha mãe tava com vontade de comer um lanche, eu pedi um lanche pra minha mãe, um sanduíche, e pedi um açaí pra mim, um açaí pequeno, assim, acho que era 400 ml, tem agora uns grandões, né? E aquilo ali foi a minha janta. Então, tipo assim, eu procuro compensar. Se eu vou comer eu vou comer uma pizza, eu vou comer pra não estragar tudo, né, pessoal? Porque uma coisa é você estagnar, outra coisa é você voltar. E a gente não quer voltar, eu não quero nunca mais, pessoal, voltar a pesar 200 quilos, nunca mais. Eu não sei o meu dia de amanhã, mas assim, o desejo do meu coração é que isso não aconteça mais comigo, eu preciso me controlar. Então eu combinei com a minha Nutri, que a gente vai voltar, eu tô muito feliz, ela falou, Catarina, é ótimo, você não engordou, isso é maravilhoso, né, porque... da segunda semana de dezembro até agora, já são quase 2 meses, né? Porque segunda semana de janeiro fez 1 mês. Segunda semana que entrou agora de fevereiro, 2 meses. Então são quase 2 meses que eu estou sem fazer a minha reeducação. Então eu mantive o meu peso ali. Posso estar toda inflamada, comendo farinha de trigo? Posso, mas não engordei. E isso me deixou muito feliz e muito satisfeita, sabe, pessoal? Nesse tempo todo que eu fiquei sem fazer a reeducação alimentar, eu não deixei de me pesar, porque eu queria ir sabendo quanto é que estava o meu estrago. Então eu fiquei oscilando esse tempo entre 172 e 174 quilos.
Quando eu via que tava 174, eu já fechava a boca. E assim eu fui oscilando nesses dois pesos. Vocês sabem que a minha meta é chegar nos... Mas, pessoal, ô meta difícil. Faltam 2 quilos e pouco. E a balança não baixa. Eu também não tô ajudando, né, pessoal? Então eu não posso nem reclamar. Mas quando tiver que ser, será. Minha primeira meta é os 170 quilos. E é como eu disse pra vocês, é um processo longo, pessoal. É demorado. Então vou cair, eu vou levantar, eu vou cair, eu vou levantar. Vai ter altos e baixos e a gente vai falando aqui pra vocês. A gente não vem aqui só contar vitória, não. E agora, não sei se o YouTube tá mostrando pra vocês, tá me passando uns vídeos antigos, né? De 1 ano, que não sei... Pessoal, é porque assim, eu me vejo todo dia, minha mãe me vê todo dia, mas é uma diferença. São quase 30 quilos, né? Na verdade, vamos botar aí 28 quilos. É porque eu passo, eu conto dos 200, né? A minha Nutri fala pra mim, não, você perdeu muito mais de 30, mas a gente faz essa conta. Eu vou botar pra vocês aí, pra vocês verem uns trechinhos de quando eu comecei o canal, como é que eu tava e como é que eu tô agora, pessoal. É uma longa jornada, não é uma jornada fácil. Mas eu tô feliz comigo e eu não tô triste, eu tô orgulhosa de mim. Quando eu me vejo na TV há 1 ano atrás, eu vejo quanto que eu caminhei. Eu não estive sozinha nessa luta, eu tive a ajuda da minha Nutri, eu tive a ajuda da minha mãe, eu tive a ajuda da Adriana e tive muita ajuda de vocês. Vocês têm um papel fundamental para esse meu emagrecimento, a força, o acolhimento que vocês me dão. Pessoal, vocês são maravilhosos. É por isso que eu digo pra vocês, eu não sei mais viver sem vocês. Então, eu quero muito focar. Eu comprei um tênis. Eu comprei um fone de ouvido pra caminhar. E aí as coisas não aconteceram. Mas tá tudo guardadinho aqui. E vai acontecer na hora certa, no momento certo. Eu me propus a colocar essa segunda data, né? Que depois do carnaval eu voltaria. E quero muito voltar. Sem pressão. Sem pressão. A minha Nutri falou, vamos voltar devagarzinho. E a minha Nutri me conhece também, pessoal. Eu sou uma pessoa que eu não funciono sob pressão. Se você colocar uma pressão... vou colocar uma pressão na Catarina, que é pra ver se o negócio anda. Eu retrocedo. Não, me deixa livre, me deixa à vontade que flui. Se botar uma pressão em mim é difícil. Eu não trabalho sob pressão, pessoal. Eu não trabalho mesmo. Então... eu queria contar pra vocês. Olha o meu birobito ali. Eu queria contar pra vocês tudo que tá acontecendo e dizer pra vocês que eu tô bem melhor, tô me sentindo bem melhor, pessoal. Eu não gosto muito de ficar falando, parece que atrai, né? Mas o Papai do Céu tá ali me guardando, me protegendo, me guiando, me livrando de toda seta, de toda coisa ruim. E tô pegada com ele. Grudei na perna dele, no braço dele, e ele tá dizendo, peraí, gordinho, eu tô com você, não precisa não precisa ser garraça, eu tô grudada com ele. E é isso, meus amores. Vou botar aí pra vocês verem uns vídeos de 1 ano atrás. Olá, amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, pessoal, graças a Deus. Hoje é domingo por aqui, dia 23 de fevereiro. Olá, amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, toda descabelada. Pessoal, acabei de sair da piscina agora, ó. Tô ainda de... Já botei a bermuda, pessoal. Daqui a pouco eu vou levantar pra vocês verem. Vocês têm muita curiosidade de como eu calço as sandálias. Eu vou com essa daqui minha, que vocês já conhecem também. Eu adoro. É dessas de borracha tipo Ipanema. Eu amo essa sandália. Ela já fica abotoada. E o que que eu faço? Como é que eu abotou a sandália? Sentada na minha cama, pego a sandália, dou uma viradinha de lado,
pego aqui assim, ó. Peraí, que acho que vocês não estão vendo. Pego aqui assim, ó. Enfio no meu pé. Aí. Calcei. Vocês viram? Sem nenhum problema, tá? Agora eu vou calçar a outra. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Tô aqui. Vira de lado. Pezinho na cama. Vem aqui, ó. Não sofro, tá, pessoal? Tem um jeitinho todo. Aí encaixa a sandália no pé. E se for de amarrar, o que que eu faço? Eu estico a perna aqui na cama e abotou. Tá vendo, pessoal? Opa! Sem esforço, tranquilo, sem ficar morrendo, tá? É assim que eu faço. A gente também, pessoal, tem que procurar usar uns sapatos. Peraí que vocês estão muito distantes de mim. Chega pra perto, que eu gosto de falar de perto. Bastante diferença, né? Vocês não acham? O rostinho tá mais enxuto, tá com menos papadinha. Ainda tem uma papadinha? Tem, né? Imagina, pessoal, quando ficar assim, sem papadinha nenhuma. Ai, meu Deus. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tá aí do outro lado da câmera, da tela, e você tá passando por esse problema que eu passei, se perdoa, se desculpa, veja até onde você andou, né? Se alegre por isso, agradeça por isso. Se você levantou e caiu, mas você vai levantar de novo, né? E a gente tá junto. Toca aqui, ó. Nós estamos juntos nessa. E com responsabilidade, com fé, porque sem fé, pessoal, fica muito difícil. Então, com um bom profissional do seu lado, como eu tenho a Audrey, com o amor, com o carinho dos familiares, dos amigos. Pessoal, a obesidade é uma doença grave, uma doença severa, uma doença que tira a sua vida, uma doença que tem CID, sabe? Então, assim, a gente não pode romantizar, não faz bem, não é bom, sabe? Ah, meu corpo, minhas regras, as pessoas têm que se aceitar como elas são. Isso aí é papo furado de quem não quer tomar uma atitude. Você pode se amar, gordinho. Eu me amo. Pessoal, o estilo de homem que eu mais gosto é gordinho. Mas a gente não pode romantizar isso, né? A gente tem que entender que a gente precisa emagrecer pela nossa saúde. Lógico que quem é que não quer ficar numa roupa bem, ter mais disposição? Lógico, pessoal, aqui também a gente fala de autoestima, mas primeiro lugar saúde, depois... Porque se eu tivesse 172 quilos como eu tenho, e eu soubesse que isso não afetava a minha saúde, se eu soubesse que eu não ia morrer por causa disso, eu vivi 47 anos assim, só que eu quero mudar. Eu quero chegar nos meus 50 anos toda tchutchuquinha, toda garota marotinha. Eu quero fazer o reverso, né? Geralmente quando as pessoas passam dos 50, elas dão uma chutada no balde. Eu chutei o balde a vida toda. Então agora que eu tô pertinho dos 50, que eu vejo que é como se fosse assim, a metade, né? Cheguei na metade. Eu quero vir na contramão disso tudo. Eu quero pegar minhas fotos e falar, olha aqui eu com 20 anos, olha aqui eu com 30, olha aqui eu com 40, agora olha eu aqui com 50. Sabe, é isso, pessoal. Então, astral lá em cima. Se você tem problemas de saúde mental, procure ajuda, procure um médico. Eles estão aí para te auxiliar. Procure um médico que possa te avaliar, te passar medicações eficazes para vocês. A gente, pessoal, precisa viver calmo, tranquilo, feliz. Esse negócio de viver alerta 24 horas, essa ansiedade do dia a dia, isso não faz bem pra ninguém. Então faça como a gordinha, meta o pé mesmo no freio. Eu meti o pé no freio, o carro tá andando assim, ó, devagarzinho, mas papai do céu tá no controle. E falar em carro, me lembrei agora que eu ouvi lá na minha igreja do professor, esqueci o nome dele agora, Igor,
que ele foi dar foi falar uma palavra lá e ele falou pra gente, isso coube muito pra mim, sobre a ansiedade, né? Sobre aquela coisa de você estar no controle. Você tem que estar no controle, você tem que estar no controle, você tem que saber de tudo, E eu vou trazer esse assunto aqui pra vocês também, mas só dando uma palhinha, ele falou assim: a gente precisa confiar, quem é cristão, que acredita em Deus, tá, pessoal? Lembrando aqui que eu respeito todas as crenças, todas as religiões, e eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, estou falando da minha experiência. Respeito, respeito tudo do fundo do meu coração, respeito todas as religiões, respeito todas as pessoas, mas eu estou falando aqui que é o meu espaço, eu preciso falar de mim. E ele disse o seguinte: a gente precisa deixar a direção, passar para o banco do carona e deixar o Papai do Céu dirigir nosso carro. A gente precisa, pessoal, eu estou aprendendo isso na dor. Então, desacelera. Ah, mas eu tenho que entregar aquele trabalho, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que acontecer, mas não sei o que, Faça as suas responsabilidades. A gente precisa trabalhar, a gente precisa tomar banho, a gente precisa ir no médico, a gente precisa se alimentar. Então, assim, mas não fique nessa pressão. Se dê esse carinho de tipo, eu não consegui, não foi dessa vez, eu tentei, eu fiz. Porque às vezes, pessoal, eu vejo muito nos meus vídeos, né? Às vezes, todos segunda, quarta e sexta, quando os meus vídeos saem, eu assisto meus vídeos. E ali eu sou uma pessoa muito crítica. E meus vídeos são muito amadores. E eu também não quero que eles deixem de ser amadores. Eu não quero aquela coisa perfeita. Eu não quero eu vou falar de vlog. Eu não tô, veja bem, pessoal, eu não estou falando que eu não gosto. Estou falando de mim, né? Porque às vezes a gente acompanha pessoas e a vida da pessoa, você fala assim, meu Deus, que vida perfeita. Meu Deus, não é. Não existe, pessoal, não existe. A gente tende a olhar a grama do vizinho sempre achando que... Eu tô olhando aqui meus cabelos brancos, pessoal. Meus cabelos brancos. E a gente tende a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Não, não é assim. Né? É claro que ninguém vai abrir uma câmera e gravar um vídeo brigando, discutindo. Enfim, mas eu gosto muito de falar das minhas fragilidades aqui pra vocês, porque eu acho que quando eu falo das minhas fragilidades aqui pra vocês, eu tô dizendo pra vocês que a gente é igual, que eu tô nessa também, que a vida é assim, que não existe perfeição, que o perfeito é o Papai do Céu, e a gente tá aqui pra aprender, pra errar, cair, levantar, errar, cair, levantar, errar, cair, levantar. Desistir jamais, nunca, não é uma possibilidade. Então, assim, a partir do momento que eu só colocar aqui perfeição, eu acho que não vai ser genuinamente honesto com vocês. Então, eu também não vou botar certas coisas aqui íntimas, particulares, que aí também não, é a minha individualidade. Mas assim, eu poderia não gravar desengordando, eu poderia dizer para dar qualquer desculpa, eu poderia mentir, dizer que emagreci. Enfim, pessoal, eu poderia falar um monte de coisas, mas não estaria sendo eu, a Catarina. Eu tenho que vir aqui falar a verdade pra vocês. Conseguir, beleza. Poxa, eu tô desde maio tentando emagrecer e eu não consegui chegar na minha primeira meta. Não consegui. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falo isso pra vocês, eu falo isso aqui pra câmera, mas eu falo isso pra mim também. Tá tudo bem, Catarina. Uma hora vai acontecer, uma hora vai chegar, né? E assim, se você tá passando por esse processo de emagrecimento, não é fácil, mas não é impossível. Faz que nem eu. Ai, meu Deus, Papai do Céu vai dizer pra mim assim: pronto, lá foi a gordinha falar pra todo mundo se agarrar comigo, agora eu não consigo nem andar. Se agarra com ele, que ele consegue andar, ele consegue voar, ele consegue tudo que ele quiser, porque ele é Deus. Então, pessoal, é nesse ritmo aqui leve, feliz, de alegria, né, de gratidão. Esses dias eu botei um post lá no meu WhatsApp que dizia: Deus tem feito tantas bênçãos para nós e coisas que a gente tem tantas graças. Você acorda, você tem um lençol limpo, você tem uma cama. Não todas as pessoas, né? A gente sabe. Mas para quem tem um chuveiro quente,
você tem a sua família, você tem saúde, se isso não é bênção, isso é o quê? Que a gente não olha, né? A gente tá sempre querendo o que a gente não pode, o que a gente não tem. Mas é isso, pessoal. Então tá aí meu peso, vocês já viram, eu tô com 172 quilos em uns quebrados aí. E estamos nessa nova meta. E assim que eu tiver mais notícias, né, eu volto aqui para contar para vocês, para falar com vocês. Isso é um processo longo. Se você quer uma pessoa para caminhar do teu lado, sem ser o Papai do Céu, né? Porque o Papai do Céu já tem que ter. O Papai do Céu tem que ter. Não abre mão do Papai do Céu, não. Procura a Nutri aqui, procura a Audrey. Tá bom, pessoal? Aqui no Insta tá aqui o link dela. Aquela pessoa incrível. Se você não quer um dedo apontado, mas quer 2 braços abertos para te acolher, você vai encontrar a pessoa certa, tá? Então é isso, meus amores. Esse é o Desengordando. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo gigante. Papai do Céu abençoe. E se você gostou desse conteúdo aqui da Gordinha, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, rir pro vídeo da Gordinha. Me ajuda a crescer, pessoal. Eu quero comprar meu monjaro, pessoal. Me ajuda, assiste. Se você não tem... Olha o meu outro celular gritando Shopee aqui. Olha que absurdo. Se você não tem, pessoal, o que escrever pra mim, deixa um coração. Se você conhece alguém que tá nessa batalha aí contra a obesidade, manda o meu vídeo pra essa pessoa, pra dar força. Que a gente vai assim, um dando a mão pro outro e a gente vai dando força. Amo vocês demais. Até breve, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo. Tchau, tchau.